Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos dar início a um curso sobre o Power Automate, que é uma solução sensacional da Microsoft, que ela compõe aí o ecossistema do Power Platform e com ele a gente pode fazer diversas automatizações de tarefas, tá? Ele é super completo, ele é basicamente no code, você não precisa fazer nenhum tipo de programação, apenas um breve raciocínio lógico e você vai conseguir, além de ter potencial para reduzir custos da sua companhia, ganhar tempo para fazer outras atividades. Então, aqui a gente tem um relatório orçamento da despesa, que vai ser o nosso case de hoje, tá? Então, seja bem-vindo ao mini curso de Power Automate. E o nosso cenário atual, como ele é composto? O João nos representa hoje, então ele recebe um relatório do sistema todo dia por e-mail. Então aqui esse aspecto aqui ele conseguiu automatizar, pelo menos isso, né? Ele recebe o relatório lá do sistema, não precisa entrar no ERP dele e baixar esse relatório manualmente. Porém, ele recebe, ok, só que ele tem que baixar esse anexo. Ele recebe via e-mail, então ele tem que baixar esse anexo. Esse anexo vem .zip, então ele tem que descompactar. Ele tem um caractere lá indesejado, então ele tem que renomear esse arquivo. Ele tem que subir no OneDrive ou deixar na pasta local dele. Aí ele vai ter que abrir lá o Power BI, atualizar manualmente, porque ele não tem um gateway on-premise, e publicar esse relatório. Então essa é a rotina do João, o café da manhã do João é isso daqui. Ele deve levar isso daqui pelo menos uns 30 minutos, de 30 minutos a uma hora para fazer, por dia. Né? Então de segunda a sexta, você já está falando aí de 5 horas perdidas que poderia estar desempenhando outra atividade. Qual que é o cenário automatizado? A gente vai transformar todas essas etapas aqui e será feito tudo via Power Automate. E João vai ganhar vários minutos, horas e meses de vida aí até o fim da vida dele com o Power Automate, tá? Então esse é o nosso case. Bom, aqui a gente então tem o e-mail, o Outlook da companhia. Eu abri o meu Gmail aqui porque eu vou simular o envio do relatório do sistema através do meu Gmail, tá? Do meu Gmail eu vou mandar para o outro e-mail, para o Outlook, como se fosse o sistema disparando esse relatório, tá? É um relatório, esse orçamento da despesa é um relatório do portal da transparência, tá? Então, de qualquer forma, ele é atualizado todo dia, enfim, é bem bacana. Para quem não conhece o Power Automate, nunca teve contato, essa é a interface inicial. Como você pode chegar nessa interface? Bom, aqui no seu dashboard aqui do Office 365, você tem todos os aplicativos aqui, basicamente é tudo que contempla na sua licença. Se você tem uma licença empresarial, até a partir do E1, se eu não me engano, você já tem aqui o Power Automate com algumas limitações contratuais, enfim, mas você já pode utilizar. Basta clicar, você já vai ser redirecionado, mas no caso aqui eu já tenho aberto. Então essa é a tela inicial. Perceba que aqui já tem muitos templates, porque o Power Automate ele já traz muitos templates aqui que talvez você nem precise nem criar. Ele já está pronto aqui, você só vai ver se algum desses daqui se adequa à sua necessidade. Mas no nosso caso aqui a gente vai criar um do zero, tá? Vale ressaltar que o Power Automate tem mais de 270 conectores, tirando aqueles que você pode fazer personalizado, você mesmo, e passar a utilizá-lo, tá? Se você tem algum sistema legado na sua empresa, enfim, você pode fazer um conector customizado. Bom, em meus fluxos, ele vai mostrar todos os fluxos que você tem. No caso aqui eu tenho 2 fluxos, esse daqui inclusive vou deixar ele desligado. E a gente vai aqui, ó,
novo fluxo. Então a gente pode iniciar a partir de um modelo, ou então do branco, de uma versão em branco. E aí a gente tem o automatizado instantâneo, que é um botão. Imagina um botão de pânico, então você vai clicar naquele botão, ele vai disparar as ações. Tem um agendado, enfim, a gente vai fazer um automatizado. De cara ele já pede o nome do fluxo e o seu primeiro gatilho aqui. Então o nome do fluxo vai ser automatização curso Power Automate. Beleza? E ele pede aqui para a gente escolher um gatilho. O nosso primeiro gatilho vai ser aqui do Outlook. E perceba que eu cliquei aqui, eu escrevi, ele já filtrou e trouxe vários possíveis gatilhos aqui. O que eu quero é esse daqui, ó, quando um novo e-mail é recebido. Seleciono e vou em criar. Espero carregar. E aqui ele já traz essa caixinha. E aqui de cara ele já pede aqui um parâmetro, né? Selecionar a pasta. A pasta vai ser um inbox, vai ser minha caixa de entrada. Se eu tivesse outra pasta, eu podia apontar. E aqui, ó, perceba, ó, mostrar opções avançadas. Então aqui eu consigo colocar outros parâmetros. E é o que eu vou fazer, porque eu quero que esse gatilho seja acionado somente quando for enviada do meu e-mail particular. Tá? Porque imagina que na sua caixa de e-mail pode pingar vários e-mails. Nem todos os e-mails eles devem ser gatilhos. Eu quero especificar por Power Automate o remetente. Então eu vou colocar aqui o meu e-mail, tá? Aqui a gente tem incluir anexos, tal. Vou colocar assim. Eu posso colocar um filtro, importância, remetente, destinatário, enfim. Eu posso comprimir aqui, ó, para ter mais espaço no meu deck aqui, tá? Eu posso deixar expandido, enfim. Então, o nosso gatilho é esse. Quando... Opa, ele não gravou aqui, ó. @gmail.com. Quando receber um e-mail deste meu e-mail, então o que ele vai fazer? E aqui a gente pode adicionar uma nova etapa. Ele não está gravando aqui. pedro@gmail.com. Beleza? Fica aí, rapazinho. Vou adicionar uma nova etapa, que eu quero que aconteça quando um e-mail deste remetente ele chegar no meu Outlook. E aí eu vou usar uma ação. Basicamente o Power Automate ele é composto por gatilho e ações, tá? Eu quero uma ação do OneDrive for Business. Eu quero que ele crie um arquivo. Seleciono e ele pede aqui, ó, caminho da pasta. No meu OneDrive ainda não criei nenhuma pasta. Vou criar aqui agora automatização. Dou um criar. Dentro desse automatização, para ficar mais nítido para a gente, eu vou segregar o processo em pastas. Então aqui tem os anexos e também vai ter o descompactado. Descompactado, ok? Então vai ter essas duas pastas. Em determinados momentos o arquivo será movido de uma para outra, vocês verão. E aqui eu também vou criar uma pasta chamada Bases BI. Que aqui é a minha base final aqui, a base que vai ser carregada no Power BI, beleza? Então já criei as pastas aqui e eu quero... Ele pede para eu... Ele quer criar um arquivo e ele pede para eu indicar qual que é o diretório. Então aqui, ó, posso clicar aqui, ó, via interface, root, né? Já estou conectado no meu OneDrive, automatização e anexos. Eu quero que pingue nessa pasta aqui. Perceba que tem um asterisco, então ele é obrigatório, e os dois abaixo também. Nome do arquivo. E aí perceba que se eu clicar em cima, ele traz algumas informações do gatilho anterior. Eu já posso aproveitar. Então no caso aqui, eu quero aproveitar o nome do anexo, beleza?
E aqui ele pede mais um parâmetro, que é o conteúdo do arquivo. Qual que é o conteúdo do arquivo? Vai ser o conteúdo do anexo. Vai ser o anexo desse e-mail. Eu vou clicar em salvar. A gente já está salvando o nosso fluxo, tá? Aqui ele não está deixando salvo o e-mail. É bug de navegador. Vou dar um salvar aqui para forçar ele não zerar essa informação. Agora sim. Quando navegador pode acontecer uns bugzinhos aqui, ou você dá um refresh ou você faz alguma coisa aí. E basicamente, quando a gente salva o nosso gatilho, por default, o Power Automate já deixa ele ativo, tá? Então ele fala aqui, ó, o fluxo está pronto para uso. Se você não quer que esse fluxo não funcione, você volta aqui e desativa ele. Vem aqui meus fluxos, clica aqui, ó, desligar, porque por default ele já está ativo, já está operante. E aí a gente pode testar o nosso fluxo, ver se ele está ok mesmo, está legalzinho, para a gente avançar as etapas. Então aqui, ó, testar, beleza? Aí tem aqui, testar o fluxo automaticamente, não é o nosso caso, e tem o manualmente. Clique manualmente e mando testar. Então ele fica no modo escuta agora. Agora ele vai ficar atento, esse gatilho está operante, e assim que passar os parâmetros que a gente propôs, ele vai ser disparado. Então vamos lá, aqui ó. Estou com o meu Outlook e o meu Gmail. Eu vou escrever aqui, compor um e-mail e mandar para esse meu e-mail do Outlook. E vou simular como se fosse um sistema mesmo disparando esse relatório. Vou anexar aqui o arquivo, o orçamento da despesa, ele tem 700 KB, rapidinho. Tá zipado. Ok. Zipou e clico em enviar. Bom, enviei. Agora, quando pingar aqui no meu Outlook, esse gatilho ele já tem que começar a funcionar. Essa é a regra. E assim a gente vai, a gente irá fazer ao desenvolvimento do curso, iremos fazer vários testes, tá? A gente vai estressar isso bastante, que é importante ali no sandbox, que a gente faça vários testes para quando isso for em produção a gente garantir que não tenha erro. Então, em alguns segundinhos já vai chegar esse e-mail aqui, já vai pingar nesse Outlook e aí o fluxo aqui será disparado. Ó, já chegou, então aqui ele já deve começar a executar. Então ele fala, ó, seu fluxo foi executado com êxito. Aqui a primeira etapa ele passou com sucesso, a segunda etapa ele passou com sucesso. Vamos conferir? Então vou aqui no meu OneDrive, automatização, e perceba que na pasta anexos, ó, ele já está falando aqui, ó, tem um item. Vamos explorar. Então, quando eu clico, abro a pasta anexos, perceba que já tem aqui o arquivo que eu recebi aqui por e-mail. Olha só, já automatizamos um ponto aí, não precisa mais nos preocupar em abrir o e-mail todo dia e baixar esse arquivo. Já está aqui. Olha só que interessante. Agora, só que esse arquivo ele é um ponto zip. Eu não consigo subir isso no Power BI. Eu tenho que descompactar. E é isso que a gente vai fazer. Agora a gente vai clicar em editar novamente e vai adicionar mais uma etapa. Qual etapa eu quero fazer? Mas antes disso, às vezes os gatilhos podem executar rapidamente e um acabar atropelando o outro. Então é sempre bom a gente, em determinados momentos, a gente criar um tipo de atraso desse gatilho. Então aqui a gente tem uma agenda. O que esse agenda faz? Ele pode atrasar a execução do gatilho seguinte. Eu posso definir aqui dia, mês, semana e tal. Quero atrasar 10 segundinhos. Não muita coisa, só quero que atrase 10 segundinhos aqui. Salvei e agora sim eu vou para a próxima etapa. Qual que é a minha próxima etapa aqui? Eu quero que ele descompacte esse arquivo e jogue para outra pasta. Então aqui, ó, eu quero uma ação também do OneDrive, tá? Então aqui é OneDrive for Business. Qual ação aqui que eu quero? Eu quero que ele extraia arquivo morto para a pasta. Na verdade, isso aqui é um arquivo zipado. Aqui a tradução aqui tá bem tabajara, né? Ainda.
mas é esse daqui, ó. Esse daqui ele vai descompactar o arquivo. Vamos ver quais parâmetros ele pede. O caminho do arquivo origem, beleza, vamos passar esse parâmetro aqui, ó. Tá no nosso root, automatização, anexos, tá? Esse arquivo aqui, ó. Orçamento da despesa.zip. E qual que é o caminho destino? Então, a gente vai passar o parâmetro lá do caminho destino. Eu quero que ele vá para a pasta automatização descompactado, tá? E aqui no nosso substituir, eu vou pedir para ele substituir. Porque se tiver um arquivo lá, ele vai subscrever esse arquivo. E isso vai garantir que aquele arquivo sempre esteja atualizado, beleza? Vou dar um salvar. Aqui no meu e-mail eu vou deletar. Deixa eu só copiar o título aqui. Eu vou deletar esse e-mail. Vamos fingir que esse e-mail nunca existiu, tá? Então vou deletar ele. E aqui no nosso OneDrive eu também vou deletar esse arquivo aqui. Para começar do zero. Vamos começar do zero. Então aqui, primeiro eu vou colocar ele para testar. No modo escuta aqui, ó, manualmente. Testar, beleza. Agora ele vai ficar ali na sintonia. Vai ficar no QAP. E o meu Gmail, simulando um sistema, ele vai enviar novamente esse relatório. Vamos fingir que já é o dia seguinte, já é um relatório novo. Orçamento da despesa, zipou, enviou, beleza. Agora é só aguardar esse e-mail pingar aqui. E aí o nosso fluxo vai ser disparado. Lembra que agora a gente colocou um pequeno atraso ali para ele acabar não atropelando. Porque como é um arquivo leve, talvez ele tente descompactar antes do arquivo ser salvo, sei lá. Então, como garantia, a gente vai colocar um breve delay, tá? Se no final a gente vê que não é necessário, basta ir lá e deletar aquele bloco, ok? Então vamos aguardar aqui alguns segundinhos, já pinga aqui o e-mail, pingou, então agora ele tem que executar o fluxo, ele tem que reconhecer que chegou um e-mail, conforme os parâmetros que a gente passou, ó, seu fluxo está em execução, vamos avaliar, olha só. Então ele já detectou aqui, ele já salvou o arquivo, está fazendo o atrasinho ali de 10 segundos que a gente colocou, e agora ele extraiu aqui o arquivo, ele extraiu o arquivo para outra pasta. Vamos conferir a automatização. Então aqui no anexos tem aqui o arquivo zipado. E na pasta descompactado, perceba que aqui a gente tem um arquivo descompactado. Só que aqui, ó, 2020, _ orçamento despesa, .zip. Eu não quero esse .zip, .csv. Então, no próximo vídeo a gente vai fazer a segunda parte, né, desse curso, tá? A gente vai renomear esse arquivo, depois vai mover esse arquivo para a pasta aqui Bases BI, e aí a gente vai fazer todo o tratamento lá no Power BI, e depois, como grande finale, esse fluxo ele também vai atualizar, vai disparar o comando para o Power BI atualizar esse relatório, beleza? Então, se você está empolgado aí para saber o resultado dessa automatização aqui, não se esqueça de conferir o próximo vídeo. Se você está curtindo, não se esqueça de avaliar também, deixar o gostei. Se inscrever, porque a gente já tem curso de Power Automate, sem falar diversas dicas aí de Power BI e afins. E é isso por enquanto. Beleza? Vou nessa. Falou!